Revisão da vida toda, atenção para as novidades no processo. Uma nova movimentação que já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E dessa vez vem mais uma questão de ordem diferente das anteriores. Professor Nakamura, eu vou falar bem a verdade. Eu não sei mais o que eu penso dessa revisão da vida toda. Então vem comigo, quem tem fé, quem acredita e quem quer se informar. Vem comigo que vai dar tudo certo. Ó, recebi aqui a movimentação em mãos, pessoal. Então, já vamos junto aí. Agora, quem que está se manifestando? Agora é a própria doutora Gisele, junto com o doutor Noah Piatan, professor da Federal do Paraná, e também a doutora Marcela Runas. E quem eles representam? Eles representam o próprio aposentado, cujo processo se tornou modelo para a repercussão geral. O processo que foi escolhido, porque assim, repercussão geral é aquela coisa. Várias pessoas entrando com o mesmo processo, os tribunais, tanto STJ em sede de recurso repetitivo, como STF em sede de repercussão geral, eles percebem o seguinte, eles falam, não, peraí, muitas pessoas entrando com o mesmo pedido, a gente tem que dar uma decisão geral. Por quê? Vai que o juiz do Tocantins decide uma coisa, o juiz de Pernambuco decide outra e o juiz do Paraná decide outra. Não tem como, né, pessoal? Então, por isso que esse aposentado que teve o processo tido como modelo de repercussão geral, ele está sendo representado aqui pela doutora Gisele, Noah Piatan e a doutora Marcela. Quais são aqui as questões de ordem apresentadas? É uma manifestação extensa, mas você já sabe, né? Aqui vamos direto ao ponto, principalmente sem juridiquês. Primeiro ponto, julgamento e pendência de estabilização do decidido nas ADIs 2110 e 2111. Então a gente vê que ainda tem muita incerteza, ainda não está estabilizada essa decisão. Ponto 2, a questão de ordem. Autoridade cogente e imediata dos julgamentos em controle abstrato de constitucionalidade e em sede de repercussão geral. Já vou explicar tudo isso, tá? Terceiro ponto, questão de ordem, novamente, inexistência de conexão ou prejudicialidade recíproca entre estes autos, revisão da vida toda, e as ADIs 2110 e 2111, e da cogente necessidade de conclusão do julgamento. Então, diferente do que o Barroso quis aplicar, uma norma de aplicação cogente, então, julho de 94 em diante vai ter que aplicar para todo mundo, o que é cogente, o que é vinculante, o que realmente precisa acontecer é a revisão da vida toda ser oficialmente declarada vitoriosa, confirmando a decisão do mérito de dezembro de 2022 e no máximo modulando os efeitos, como a gente também está vendo essa tese crescendo, limitando o direito para quem já entrou com ação e tudo mais, a gente vai tratar disso também. Uma questão de ordem preventiva de novos embargos declaratórios, pessoal. Então eu vou falar mais para frente que ainda não acabou, independente da decisão, ainda vai ter recurso a favor dos aposentados. Fica olhando, calma que eu já vou explicar tudo isso. Vamos junto. Modulação dos efeitos temporais das decisões e necessária observação dos critérios estabelecidos pela própria Corte sobre superação da própria jurisprudência. E uma questão de ordem preventiva, inversão do julgamento e inobservância das regras cogentes cujas eficácias foram acima vindicadas. A necessária observância da boa-fé processual, decorrente da expectativa de direito fundada na jurisprudência do STJ e STF. Então, quando você entrou com a ação, você não entrou com uma ação aventureira. Porque eu espero que você tenha feito os cálculos, eu espero que você tenha fundamentado o seu processo, né? Mas beleza. Quando você entra com uma ação de forma bem fundamentada, então você tem uma expectativa de direito. Provavelmente você ficou sabendo da revisão da vida toda depois de dezembro de 2019, que foi quando tivemos a vitória no STJ, e teve gente que ficou sabendo ainda mais recentemente, né? Depois de dezembro de 2022, com a decisão do STF. Então você não entrou, vamos ver no que vai dar. Não, você entrou com essa expectativa de direito e isso faz total diferença na boa-fé processual e na modulação de efeitos. Razões
da presente manifestação, né? Primeiro ponto, julgamento e pendência de estabilização do que foi decidido nas ADIs 2110 e 2111. Alguns pontos aqui, né, você já até sabe. Agora, o principal ponto aqui, nessa parte, pessoal, está inclusive em negrito, né? Eu vou só trazer só o ouro da Bahia aqui para vocês. Cogência, eficácia concreta, sem direito de opção por outra norma mais vantajosa. Então, você tirar esse direito do segurado, optar por uma regra mais vantajosa, jamais poderia ter sido ponto da questão controversa nas ADIs 2110. Por quê? Porque está fora do objeto de julgamento. Não foi pedido nada disso. Foi introjetada oficiosamente no momento do respectivo julgamento. Inclusive, essa questão de interferir ou não na revisão da vida toda, primeiro, ela só surgiu depois de dezembro de 2022, então depois da vitória dos aposentados. Segundo ponto, os ministros, 3 meses atrás, na última semana de novembro e na primeira semana de dezembro, os ministros decidiram, nas ADIs 2110 e 2111, que esse processo não iria interferir na revisão da vida toda. Mas aí você me pergunta, professor Nakamura, mas quantos ministros votaram para não interferir? 3 meses atrás, 7 ministros votaram para não interferir. E 3 meses depois, eu não sei o que aconteceu, que aí inverteu seus números, né? Em vez de 7 a favor, tivemos 7 contra. O Zanin, para vocês verem como que o homem está perdido. O Zanin tinha votado para não interferir na revisão da vida toda. Nesse julgamento 3 meses atrás, só o Barroso e o Gilmar Mendes tinham votado para interferir na revisão da vida toda. O Zanin não tinha votado nesse sentido. Ele votou acompanhando o Nunes Marques, que o primeiro voto dele foi para não interferir na revisão da vida toda. Então vocês veem que a bagunça que tá, pessoal, com todo respeito aí, mas assim, tá uma bagunça, né? Como é que 3 meses atrás o homem vota de um jeito, 3 meses depois vota de outro jeito, muda de ideia? O que aconteceu nesse meio tempo? Será que ele pegou para ler o processo? Foi isso? Entendi. Então, que não tivesse votado dessa forma antes, né? E tem gente comentando aí, né? Nos comentários aí, né? Doutor, ele recebeu uma ligação de você sabe quem. Ai. Vamos partindo aqui. Tem bastante fundamento jurídico, né? Mas aí, realmente, para quem não é da área, acaba complicando um pouquinho. Bom, aqui também tem um ponto que se assemelha ao que foi trazido nas questões de ordem do IEPREV, que é justamente a não necessidade do trânsito em julgado para que o julgamento, o que foi decidido na repercussão geral, tenha seus efeitos válidos de forma imediata, né? Então, embora alguns juízes tenham esperado a publicação do acórdão, porque com a publicação do acórdão aí se torna vinculante, com efeito erga omnes, né? Efeito para todos, o STF e o STJ já decidiram que nem precisaria esperar publicação de acórdão, muito menos trânsito em julgado. Então, diferente do que o Barroso quer fazer crer, a revisão da vida toda, ela já estava aplicando efeitos imediatos desde dezembro de 2022. Mas, doutor, então por que eu não recebi? Aí que tá. A suspensão dos processos determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em julho de 2023. Quando ele suspendeu, o processo ia ser julgado dali 2 semanas, não ia ter problema. O grande problema é que está pendente essa suspensão até hoje, né? Então, agora, depois dessas ADIs, agora ficou difícil tirar a suspensão sem antes resolver essa questão, se vai realmente interferir ou não. Concordo. Só que ficou meses suspenso esses processos. E é claro, dificilmente você teria o trânsito em julgado dos processos, mas você poderia estar recebendo pelo menos o reajuste
em sede de tutela de evidência, né? Uma antecipação da tutela fundada no direito. Então, receber os atrasados, você precisa do trânsito em julgado, né? Para inscrever no precatório ou no RPV, requerimento de pequeno valor. Agora, para o reajuste, pelo menos, ainda que o INSS recorresse no seu processo, pelo menos você já poderia estar recebendo. Então, essa suspensão, agora, depois do dia 21 de março, aí a suspensão é até necessária, assim, né, para realmente decidir o que vai ser feito. O problema foi a suspensão de julho até março, entenderam? Então, depois que fizeram aquela bagunça dia 21 de março, aí realmente agora que vai suspender mesmo, agora, até decidir certinho como que vai ficar. O problema foi essa suspensão durante esses 7 meses. Vamos lá. Vocês não vão acreditar quem foi o ministro relator dos temas 881 e 885 do STF. Que temas são esses? São os temas que decidiram que as decisões em repercussão geral, como foi o tema 1102 do STF, revisão da vida toda, não precisam publicação de acórdão e nem trânsito em julgado. Sabe quem foi o relator desses temas que o STF decidiu que tem aplicabilidade imediata? O ministro Luiz Roberto Barroso. É isso mesmo. Isso está inclusive em negrito e em maiúsculo, em caixa alta, para relembrar o ministro, né? Eu já falei que eu vou comprar um ômega 3 para esses ministros, gente. Eles estão com memória curta. E o que o Barroso decidiu, inclusive, está em negrito aqui, né? As decisões proferidas por esta corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral, com precedentes. Inclusive, além de não precisar esperar, a repercussão geral tem eficácia vinculante no Poder Judiciário. Difícil, né, pessoal? Depois traz aqui palavras do ministro Gilmar Mendes, que eu também já trouxe em outra manifestação. Vamos para frente aqui, que tem bastante coisa. O julgamento proferido nas ADIs 2110 e 2111 não tem efeito automático sobre esses autos. Então, você declarar constitucional o artigo 3º, tranquilo. Agora, a retroatividade, falar que ela é uma aplicação de norma obrigatória para trás, aí que está o problema. Então, o STF ele pode mudar de ideia, pode mudar de opinião, mas dali para frente. Ele precisa de um recurso próprio para que valha essa declaração de constitucionalidade ou não, para que ela valha de forma retroativa. E isso, pessoal, isso não foi observado, né? Então, por isso, além das questões políticas que eu já trouxe em outro vídeo, do ministro da Previdência agora, mudando de discurso sobre revisão da vida toda, além dessas questões políticas, na questão jurídica, o Barroso também percebeu, opa, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, uma questão de ordem também da modulação de efeitos, né? Para que pelo menos, pessoal, garanta o direito de quem entrar com ação até a publicação do acórdão da ADI. Doutor, eu não estou nem dormindo porque eu ainda não entrei com esse processo. Vale a pena? Bom, pessoal, agora ficou um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o seu advogado, ele ainda vai precisar preparar o seu processo, vai precisar fazer os cálculos, analisar suas contribuições para daí dar entrada. Se der entrada de qualquer jeito, a hora que os processos voltarem a correr, aí o juiz ele vai extinguir seu processo. Então precisa ser um processo bem montado. Nós, do escritório, por exemplo, estamos em regime de plantão, trabalhando, né, com essa análise emergencial para protocolo imediato. Agora, é claro que temos algumas estratégias para que você, o senhor, a senhora, não seja prejudicado se tudo der errado. Então, entra, mas nós, com esse conhecimento processual, temos algumas estratégias que a gente explica para os clientes que queiram nos contratar. Por isso que eu sempre deixo o WhatsApp aqui no link do comentário fixado, tá certo, pessoal? Inclusive, muita gente
recebe um áudio meu aí, e sou eu mesmo, inclusive eu faço questão de falar o nome da pessoa para mostrar que não é algo robótico, não é algo... Mas o WhatsApp, pessoal, vamos respeitar o nosso trabalho. O WhatsApp é para pessoas que queiram nos contratar ou já nos contrataram, tá? Os comentários em geral podem ser feitos aqui no YouTube. E agora chegou o momento que você tanto esperava. Os requerimentos, né? O que está sendo pedido, o que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e o que depende agora do STF. Bom, primeiro requerimento, para examinar as questões de ordem suscitadas. É um bom requerimento, né? Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente quer que essas questões sejam analisadas. Então, beleza. Segundo, para que as declarações pelo colegiado, à luz da sedimentada jurisprudência da própria Corte, 1. Eficácia imediata e vinculante do julgamento de mérito proferido na revisão da vida toda. 2. Inexistência de reunião de apreciação do que foi decidido nas ADIs 2110 e 2111. Então, primeiro, aplicação da decisão, cumprir na prática mesmo, eficácia na prática do que foi decidido no tema 1102 da revisão da vida toda. Segundo ponto, para que o julgamento das ADIs não interfira na revisão da vida toda porque ela foi decidida anteriormente. Ou, se havendo essa estabilidade da decisão das ADIs 2110 e 2111, para que não haja uma irretroatividade de seus efeitos. Ou seja, para que não é uma consequência automática, então para que valha daqui para frente. Então, valha, depois da publicação do acórdão das ADIs, valha para quem entrar com processo dali em diante. E depois, também em caso de estabilização, a necessidade de preservação dos interesses sociais e segurança jurídica, para fins de modulação dos efeitos decorrentes de alteração da jurisprudência dominante. Ou, ainda por fim, se der tudo errado, para que sejam dispensados das despesas relativas à sucumbência, custas processuais e tudo mais. Inclusive, o Barroso falou que a AGU pode estar se posicionando nesse sentido. Só que isso é praticamente uma esmola para o aposentado. Então o Barroso ele quer forçar tanto a derrubada da revisão que ele está lutando para não cobrarem custas e sucumbências. Mas aí outras questões estão correndo nos bastidores do STF, pessoal. É por isso que você precisa se inscrever aqui. E o principal pedido para você que assistiu até o final, para que ao eminente ministro-presidente do STF, que promova o regular prosseguimento do feito, com a conclusão do julgamento dos embargos declaratórios e oportunização das vias recursais cabíveis. Ou seja, meus amigos, para que o Barroso prossiga com o julgamento da revisão da vida toda, julgue os embargos dentro do que foi pedido e já para que oportunize as vias recursais cabíveis. Ou seja, não acabou, ainda vai ter recurso a favor dos aposentados, pessoal. Calma, acalma o seu coração, faça uma oração nesse momento, envie sua energia positiva, porque saiba, tem pessoas trabalhando por você. Que Deus te abençoe grandemente. Eu fiz um vídeo direto ao assunto para que você possa compartilhar. Então, se inscreva aqui nesse canal e compartilhe com o próximo. Todo mundo precisa saber disso. A verdade do INSS não vai prevalecer. A verdade dos aposentados, essa sim é a verdade que vai prevalecer, baseado na fundamentação jurídica, baseado no que já foi decidido, baseado na lei, na Constituição e no direito. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço, saúde e paz. Até a próxima.